Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sabedoria Cast, que é o novo projeto aqui do meu perfil, um podcast para vocês que vai acontecer toda quinta-feira aqui no meu perfil do Instagram. Tô super feliz, gente, super animada com essa novidade aqui. Eu vi que vocês ficaram bastante empolgados também com a ideia de ter um podcast aqui em formato de live bem prático para vocês assistirem. Quem sabe, né, esse projeto vai ganhando força e mais pra frente a gente possa ter até mesmo um estúdio. Mas agora vamos pensar no que a gente já tem. Temos aqui a oportunidade de começar esse podcast, que na verdade é o Sabedoria Cast, por meio de lives, né, que é o que a gente vai fazer, começando hoje. Hoje é o primeiro dia do nosso podcast, primeiro episódio. E eu gostaria que vocês já fossem colocando aqui nos comentários boa noite, né, para eu ir vendo vocês, saudando vocês, né, dando boa noite aí a todos que estão chegando hoje. A Isa já tá aqui, que vai ser a nossa convidada do primeiro episódio. A semana que vem vai ter, gente, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu Instagram, vai acontecer um episódio novo de podcast de Sabedoria Cast. Então, outra coisa que eu vou convidar vocês é a ir enviando essa live também para outras pessoas, principalmente aos adolescentes, porque eu tenho certeza que a Isa vai contribuir muito com os adolescentes, né, para os adolescentes, em vários temas que a gente vai conversar aqui, porque vai ser realmente um bate-papo. Então, eu já quero ir saudando vocês aqui, a Gabriela mandou boa noite, a Bianca, a Milena, Ana Beatriz, Carla. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. A live vai ficar salva? Vai sim. Podem ficar tranquilos que vai ficar salvo. Depois vocês podem assistir, reassistir, vocês ficam à vontade. Obrigada, pessoal. Já vou adicionar a Isa pra gente começar o nosso Sabedoria Cast de hoje. Vamos ver se vai. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa, graças a Deus. Então tá bom. Isa, gente... seja muito bem-vinda. Tô super feliz que você topou de fazer, de participar da primeiro episódio do nosso podcast do Sabedoria Cast, que vai acontecer todas as quintas-feiras. Fiquei super feliz que você topou. Acho que vai contribuir bastante pro pessoal. Vai ter bastante tema pra gente falar, né? Vai ter bastante coisa. Acho que a sua vida mesmo vai contribuir bastante. E eu gostaria que você se apresentasse de um modo assim, bem direto, para depois a gente começar com os temas mesmo. Então, primeiro agradecer o convite, fiquei muito, muito feliz. Eu não sabia que eu era a primeira. Eu fiquei bastante agradecida. Meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos e desde 2020, mais por assim, o acaso do que qualquer coisa planejada, eu comecei a falar das coisas que eu lia, do que eu acreditava na internet. Assim, não tinha com quem conversar na vida real, né, no presencial. Então, eu tratei a internet como um diário. Acontece que esse diário ele foi visto por outras pessoas, né, um diário mais do que eu estudava, né, na minha vida. E, bem, o pessoal topou a ideia, o pessoal entrou na ideia. E desde então eu venho falando justamente sobre esses temas, aquilo que é próprio da vida de uma pessoa adolescente, né? O que eu posso fazer como católica, como alguém que estuda na vida. Estando na escola, né? Eu sofri algumas coisas no colégio, tendo uma visão mais conservadora dentro de sala de aula. E eu fui conversando com essas pessoas, eu fui meio que virando amiga dessas pessoas, estando ali caso alguém precisasse desabafar, etc. E desde então eu venho fazendo isso aqui no Instagram. Seu trabalho é muito legal. Eu tava assistindo uns vídeos seus hoje, né? Porque eu falei, tem que dar uma olhada mais, né, no conteúdo dela. Não que eu não conhecesse, eu já te acompanhava há bastante tempo.
e achava muito legal os seus posts, muito bonitos. E aí eu tava dando uma olhada nos seus vídeos e eu falei, gente, essa menina é de ouro, né? Porque como é difícil hoje em dia a gente achar adolescentes, né? E muitas vezes não por culpa deles, né? O meio que vai ferindo esses adolescentes, né? Eu fui impactada também na minha adolescência profundamente pelas ideologias, enfim. Então, eu achei muito legal o que você faz, eu achei muito incrível mesmo como você passa para os jovens essa maturidade e demonstra, sabe o que eu acho muito legal? Que você demonstra que é possível ser jovem e não ser um bobo, um besta que é levado assim por sentimentalismo, que é levado por hormônios, sabe? E vai escolhendo assim meio que cegamente as suas opções que tem na vida ali durante a adolescência. Então, achei muito interessante como você mostra que é possível ter essa vivência da adolescência de um modo mais correto, né? Mais sério, sem brincadeira, né? Levando a vida a sério. E sem deixar de ser jovem, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam isso, que se você não faz as coisas de jovem, né? Se você não vai pra balada, se você não fuma, se você não bebe, você acaba negligenciando a sua juventude. Mas é muito legal isso mesmo. Você tá de parabéns. Eu achei que foi. Deve ter sido com certeza uma inspiração de Deus você ter começado a criar, né? Como se fosse um diário. Então, muito interessante mesmo. E aí, só para a gente começar, né? Esses episódios de podcast vão ser um bate-papo mesmo para a gente falar sobre catolicismo, sobre conservadorismo, enfim, sobre o que também for surgindo durante a live. E eu queria que você começasse contando um pouco da sua história como católica. Como que você se tornou católica? Como que foi o seu processo de conversão? O começo do começo mesmo, sabe? Tá. Na verdade, eu acho que eu vou esclarecer bem essa história, que eu falo com os termos, a pessoa fica meio assim. Eu digo que minha conversão foi aos 14 anos. Antes disso, eu não era ateia, não era protestante, nunca fui. É, Fui batizada bebezinha, fiz minha primeira comunhão como manda o roteiro, mas assim, era uma vivência da fé católica que não era fé católica. E eu não conseguia entender isso. Porque quando eu era pequena, o que era o catolicismo? O catolicismo, para mim, ele era uma religião que eu não precisava todo domingo ir na missa. A missa era assim, opcional, legal que fosse, mas não precisava. Eu não tinha não conseguia ter a consciência na época da minha primeira comunhão que aquilo ali era de fato o corpo de Cristo. Ah, é um símbolo, né? Faltou muita catequese, né? Muita catequese, tanto na minha casa, também por consequência da má catequese dos meus pais. Então, meus pais, quando tiveram uma catequese maior, tiveram a oportunidade de conhecer de fato a fé, eles começaram a abraçar também essa fé, mas faltou catequese assim, de todos os lados na minha vida. Os exemplos que eu tinha de católicos não eram exemplos bons. E quando eu via as pessoas que eu achava muito católicas, né, as velhinhas de paróquia, eu não queria aquela vida. Eu falava para minha mãe, eu falava, Deus me livre e guarde, né? Eu não queria aquilo para mim. E eu tinha na minha cabeça que as pessoas que eram católicas eram pessoas desprovidas de inteligência. Por quê? Porque chegou um momento que eu tinha dúvidas. Então, quando eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a fazer uns questionamentos meio sem pé nem cabeça, mas eram coisas que eu queria saber, que aquilo ali, naquele momento da minha vida, se fazia uma questão fundamental e eu precisava que alguém me respondesse. Ninguém me respondeu. Todas as pessoas que se diziam muito católicas, né, que seguiam o que a igreja diz, não conseguiram me responder, sabe? Algumas tentaram, mas a forma como elas fizeram era como se a igreja católica ela fosse, na verdade, um grande antro em que você abraça o desconhecido. Parecia o clima de uma seita. Eu estou abraçando uma coisa que eu não conheço, que eu não sei por que é verdade, por que é mentira, eu só abraço e tá tudo bem.
Então, na minha cabeça, isso era igreja, isso era religião, né? Então, foi um momento que eu falei assim, nossa, quando eu for mais velha, eu vou ser ateia, porque os ateus são mais inteligentes. Os ateus, eles pelo menos têm alguma explicação. Evidentemente, eu não tinha contato com gente nenhuma. Quando, aos 13 anos, minha conversão se deu dos 13 para os 14. Com 13 anos, eu comecei a conhecer católicos muito inteligentes. Muito inteligentes. Eram pessoas que eu adotei como professores, e esses professores, quando falavam sobre religião, falavam de um jeito que eu não conhecia a igreja. E eu comecei a olhar para aquilo e falar, caramba, a igreja não é nada do que eu acreditava que era. Existe uma fé católica, que é uma fé católica completamente diferente de tudo aquilo que eu fui posta, de que me impuseram. E naquele momento veio uma pulga atrás da orelha, e eu sabia que se eu fosse seguir seriamente uma religião, ela seria católica. Porque naquele momento ali, as minhas dúvidas elas já tinham sido preenchidas. No sentido de por que as outras estavam erradas. Eu sabia por que as outras estavam erradas. Eu já tinha entendido isso. Eu já tinha começado a estudar as religiões e eu entendia. Essa está errada por isso, essa está errada por aquilo e essa está errada por isso. Mas eu ainda não tinha tido o empurrão, que era de fato a conversão. Eu já tinha sido convencida, mas eu não tinha ainda recebido a graça da conversão. Uma noite, de madrugada, eu acordei com muito desespero, assim, tipo, muito desespero. Não era algo comum, né? Eu nunca tive crise de ansiedade, nunca tive nada. Não era uma crise de ansiedade, era de fato um desespero. E foi um desespero que na hora que eu acordei, que eu levantei, eu saí procurando alguma coisa que pudesse me acalmar. E eu, por algum motivo, peguei o terço. Eu nunca tinha rezado um terço na minha vida. Eu não sabia como se rezava um terço. Eu só sabia que o objeto se chamava terço. Eu peguei o terço, digitei no Google como rezar o terço. Eu não rezei os mistérios, porque eu não sabia que tinha que ter os mistérios. Eu achei que era opcional. Comecei a rezar Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria. E quando eu terminei o terço, eu acalmei. E assim, foi uma experiência. Gente, não foi do jeito que eu queria. Deus, ele brincou com a minha cara, porque eu queria uma coisa, uma fé movida à razão. Eu queria me converter à base de livros e teologia. E aí, né, Deus brincou comigo. Porque eu terminei aquele terço sem ser terço, que normalmente tem os mistérios, com a certeza de que Deus existia e estava na igreja. Essa era uma certeza minha. Mas, novamente, ainda faltava outro empurrão. Né? Foi difícil. O segundo empurrão, ele foi com o Padre Paulo Ricardo, mas foi específico. Eu estava assistindo vídeos também de madrugada. Eu cliquei num vídeo a respeito dos Santos Anjos. Um vídeo curtinho, de 8 minutos. E nesse vídeo, o Padre Paulo falava do Padre Pio e da relação de São Padre Pio com o seu santo anjo. E como ele dizia para os seus dirigidos, que era para eles chamarem, né, pedirem socorro para o santo anjo dele quando precisassem. E quando eu terminei aquele vídeo, 8 minutinhos só, eu terminei assim, olhando para aquilo e falando, isso aqui é a verdade. Aqui está a verdade, na igreja está a verdade, eu não sei por que motivo, mas está aqui a verdade. Eu tô com ela, consigo olhar para ela. Amanhã eu vou começar a estudar porque eu sei que isso aqui é a verdade. E eu vou procurar confissão, vou procurar voltar para o sacramento certinho. Eu sou católica. E Deus está me dando a chance agora de ser católica. No outro dia eu comecei a estudar o catecismo. Comecei a assistir os cursos do Padre Paulo. E em pouco tempo, assim, não sei, tipo, foi quase de imediato, voltei para ir à igreja, voltei a ir na missa, confessar tudo. Então, assim, hoje eu tenho a impressão, né, de que Santa Edith Stein queria estar no meio, né, porque a conversão dela foi também numa madrugada.
ela leu o livro da vida, e quando ela terminou o livro da vida, ela disse: aqui está a verdade, eu não sei por que aqui está a verdade, né? Mas está aqui, e eu vou começar a estudar para buscar os sacramentos. Minha conversão foi quase do mesmo jeito, mas mais digital, né? Foi com os vídeos do Padre Paulo. E eu gosto de pensar que ela tinha o dedinho ali, que eu sou uma pessoa, eu tenho muita devoção a ela, gosto muito dela. E assim foi, né? Foi, de fato, não foi um processo somente da minha razão, claro que foi importante ter esse convencimento, mas quem converte é o Espírito Santo, né? Não tem como. E graças a Deus, hoje eu posso me dizer assim, tentando ser católica. Achei muito legal, né, essa coisa que você falou de que tiveram pessoas que te inspiraram, né? Eu queria só comentar um pouco sobre isso, porque realmente como faz a diferença ter pessoas ao nosso redor e como essas pessoas muitas vezes são enviadas pelo Espírito Santo, né? Para não necessariamente nos converter, mas igual você, né? Colocar uma pulga atrás da orelha, como você falou. Naquele momento, talvez você não se converteu, mas houve um convencimento. Você percebeu Sim. que ali era possível ser católico e ser inteligente, ser estudado, né? E que a Era. igreja tinha algo diferente, né? Então, Sim, como é importante, depois que a gente passa por esse processo, a gente se tornar essa pessoa para os outros, né? Isso é sim, muito legal também. E é o que você aplicou também. Quantas pessoas não se inspiram em você, né? No seu conteúdo, né? Na forma como você aborda os temas e mostra como que uma jovem pode ser inteligente e ser católica. E deve ser católica, né? E você é catequista também, né? eu não estou sendo esse ano. Eu auxiliei na catequese ano passado. É a minha grande saudade, mas o terceiro ano, ele não tá me dando tempo de jeito nenhum. Eu ia ter que furar várias vezes. Mas está sendo uma motivação para passar na faculdade, voltar à catequese logo. Porque assim, eu gosto muito daquilo ali. Eu fiquei com a turma de crianças ano passado. Queriam me pôr na turma de crisma, porque me disseram que eu sou muito, como digo, racional. Então, eu estava ensinando umas coisas para as crianças, mas elas aprenderam. É, eu pus essas crianças para decorar umas coisas. Aí disseram que eu daria certo para a Crisma. Mas eu acho que eu não daria certo. Eu gosto muito das criancinhas, gosto muito delas. Então, quando meus priminhos vêm e tal, eu consigo matar um pouquinho a saudade. Mas, assim, eu falo que minha vocação, quando eu estiver aposentada, meu plano de aposentadoria é ter uma turminha por dia de catequese. Eu seria muito feliz. Seria muito feliz. Adorei. Eu amava dar aula. Amava. Assim, eu ia para lá, ir para lá era muito difícil, porque era do outro lado da cidade. Mas eu gostava tanto do padre que eu fazia, né, esse sacrifício, que era realmente do outro lado da cidade. Então eu ia lá, era sábado, 8 horas, né? Então eu tinha que acordar cedo no sábado. Toda vez que eu acordava, eu pensava, que loucura eu inventei. Eu podia estar quieta em casa. Aí quando eu chegava lá e dava aula da catequese, eu terminava assim com o coração assim, transbordando. E eu falava, foi por isso que eu comecei a dar aula de catequese. Mas era engraçado, porque era sempre esse sentimento. Acordava morrendo de preguiça. Aí eu terminava, eu ficava muito feliz. As criancinhas me ajudaram muito, assim, muito. É muito gostoso lidar, né, com criança. Eu gosto bastante também. Com criança, com adolescente, assim, tipo, no começo da fase de adolescência também, né? E as pessoas subestimam um pouco, né, também as crianças. Acham que, igual você falou, Eu, queriam te eu, passar. eu acho. Eu acho isso. E eu acho isso em tudo, não é nem só no catolicismo. Eu tenho conversas muito racionais com crianças. Às vezes eu chego na criança e falo assim, o que você está sentindo? E a escola, tal? E eu começo a conversar como se fosse uma pessoa, assim, uma pessoa, converso com ela como uma pessoa, né? E elas adoram. Elas batem vários papos, claro, com aquela inocência, aquele devaneio infantil. Mas eu acho muito legal. O meu primo, uma vez, meu priminho, ele é meu afilhado de consagração. Ele chegou para mim muito sério, disse assim: Bela, eu acho que Deus não me ama.
Eu falei, mas como que Deus não te ama? Que loucura é essa? Por que você acha isso? Porque eu deixei a janela aberta e ele deixou um mosquito me picar. Ele podia não ter deixado. E ele falou com um tom seríssimo. Seríssimo. Ele veio falar comigo. Mas eu achei tão engraçado na hora, tão engraçado na hora, e ele começou a me explicar. Aí ele falou assim, não, porque quando eu fiz isso, ele fica fazendo um monte de graça, aí ele vira pra mãe dele e fala, não, eu já rezei pro meu santo anjo. Tipo assim, tá tudo bem eu pular, fazer o que eu quiser. Deixa. Eu rezei pro meu santo anjo, eu acho ele uma gracinha. E eles vão fazendo isso, né? Eles vão falando isso. Eu também aprendi a ter um tato na catequese, porque assim, eu chegava para as crianças, no primeiro dia de catequese, eu estava auxiliando. E a catequista virou e falou assim: quem é Jesus para você? E pediu para cada um falar. Depois ela falou, me pediu para falar. Quando eu fui falar, eu fui explicar a Santíssima Trindade para crianças de 4 anos. E eu expliquei, não é que eu expliquei, né? Não tive essa audácia. Eu virei e falei, não, é porque Jesus, ele é filho de Deus, mas ele é Deus também. As crianças, elas olharam para mim e fizeram assim, ó. Ficaram chocadas. E aí, como é que... A catequista, ela não sabia onde ela se enfiava. Então ela falou, gente, como é que o padre pôs essa menina aqui? Aí depois, com o tempo, por exemplo, a menininha perguntou para mim assim, por que o sacrário fica trancado? Aí, na época, já tinha passado uns 6 meses de catequese, eu nunca ensinei que, é porque tem satanista que rouba Jesus e vai fazer ritual, né? Era capaz de eu, no primeiro dia, se me perguntasse, eu ia falar, tô aqui com compromisso com a verdade. Era minha cara, era minha cara. Aí eu cheguei e falei assim, não, é porque existem pessoas más que tentam machucar Jesus. E a gente tem que deixar ele protegido lá dentro, bem quentinho, tudo maravilhoso. Aí as crianças entenderam. Mas assim, até eu ter esse tato, demorou. Assim, as crianças elas sofreram um pouco. Ainda bem que eu tinha a outra catequista comigo, depois que ela viu que eu já tinha, que eu estava dando conta, ela praticamente deixou a catequese na minha mão. E foi muito especial, assim. Eu queria muito ter terminado todo o rito com eles, né? Era catequese 1. Eu quero ir lá no dia da primeira comunhão, porque eu vou chorar que nem uma criança pequena, muito. Eu acho muito bonitinho. Eu tô doida, doida, doida pra pegar uma outra turma. Eu acho que ano que vem eu vou conseguir, tenho quase certeza. Tô muito animada, eu gosto muito. Eu me identifiquei bastante com o que você falou de falar com as crianças de um modo mais racional, assim. E eu vejo que tanto as crianças quanto esses adolescentes mais novinhos, né, que estão entrando na fase da adolescência, que eles gostam muito e eles acham o máximo você conversar com eles como se eles fossem um adulto. E se você perceber, eles odeiam que você trata como se fosse criança mesmo, né? Ai, cadê o nenenzinho? Aí beija, não sei o quê. Eles querem, tipo assim, sumir da face da terra quando a gente faz isso, né? E eu tô comentando isso porque hoje em dia é muito incomum a gente ver as pessoas evangelizarem os jovens de uma forma mais madura e mais séria. Né? Geralmente as pessoas querem evangelizar os jovens com aquele negócio, tem que ser com coisa de jovem. Aí põe musiquinha, aí põe dinâmica, aí transforma funk em música com letra, tipo, cristã, sabe? E eu acho muito legal, né? Acho que você tem propriedade para falar sobre isso também, de como a gente pode evangelizar os jovens tratando-os como pessoas normais, né? Não como gente parece uma criancinha, né? Nem criança gosta de Sim. ser tratada assim. Eu acho, na verdade, que o que você falou de pessoas normais. A base de qualquer evangelização, principalmente para jovem, é normalidade. Porque nós não estamos acostumados com a normalidade. Nós estamos acostumados com um mundo completamente anormal. O mundo de hoje, ele diz que crianças com 8, 10, 11 anos serem viciadas em pornografia é ok. Tudo bem que é um problema, mas não é um problema de alto grau, porque todo mundo faz. E aí, o que acontece? A gente tem todo esse problema. A gente tem um problema gigantesco.
Nós temos, assim, os adolescentes e as crianças na mão do Estado, no colégio, sem devida catequese, sem adultos realmente maduros e instruídos ali para estabilizarem essa criança, para estabilizarem esse adolescente. Nós temos hoje no Brasil milhares, milhões de crianças que não têm um pai em casa. E aí a gente tem uma situação completamente problemática e a gente responde isso de uma maneira também anormal, né? Quando chega um grupo de jovens que mais tenta adaptar a igreja ao mundo que o mundo à igreja. Não é o papel da igreja preencher uma lacuna. Porque, assim, quando você faz um grupo de jovens que tem a música com a mesma batida, do mesmo jeito, muda a letra. Que tem a dancinha do TikTok. Tem a dança do TikTok dita e colada. Mas é com uma música santa. Com uma música sacra. Que de sacra não tem nada. Aí você faz isso e você acha que você está evangelizando, que você está trazendo os jovens para a igreja. Você não está trazendo os jovens para a igreja. Porque esses jovens não foram realmente conversos. Eles não são realmente conversos. Da mesma forma que eles vêm rápido, eles irão rápido. Mas da mesmíssima forma. Não tem como. Porque se você... É claro que vão ter pessoas que vão ver isso, vão começar a ir nesses encontros, etc., melhor estando na igreja que fora dela, e que vão se converter de uma forma mais profunda. Mas eu não acho que a gente tem que tratar tapa-buraco como se fosse algo bonito. Eu fico assim, eu fico espantada. A gente está acostumado com o problema. Então, eu converso muito com os meus amigos sobre isso. A diocese aqui da minha cidade, ela é muito, muito boa. Nós só temos teologia da libertação em duas paróquias, que são duas paróquias que não são da diocese, são de ordens religiosas. Não tem TL nas outras paróquias. Pode ter um padre mais animado, pode ter um padre mais alegre, mas não tem teologia da libertação. Aqui, graças ao nosso antigo bispo, nós fomos muito, muito preservados. E nós temos muitos movimentos tradicionais. Aqui tem missa tridentina todo dia, missa tridentina, assim, em comunhão com Roma. Nós temos, assim, eu acho que umas 30 casas religiosas diferentes. Então, assim, é uma cidade bastante abençoada nesse aspecto. De onde você é mesmo? É católica, Anápolis, é pertinho de Goiânia. Então, aqui, por exemplo, o seminário daqui é excelente, excelente. Os padres formadores são muito, muito bons. O diretor espiritual do seminário, estava no curso do Vitor Salles. Encontrei com ele lá. Legal. São padres muito bons. Nós temos um ótimo clero aqui. Mas, entretanto, contudo, todavia, tem aqueles padres mais animados, né? Tem o padre que quer ficar batendo palma na missa inteira. Tem o padre que quer fazer o que não diz, não prescreve o missal, que quer inventar moda. E assim, eu entendo que a gente tem que rezar por esses padres, a gente tem que realmente, né, se sujeitar a esses padres. E eu, Isabela, sempre tento acreditar que seja lá o que esteja sendo falado, é por ignorância, assim, se for errado. Se eu sei que é errado, eu falo assim, não, é porque ele não sabe. É porque ele não sabe. Eu vou repetindo para mim. Mas, de qualquer forma, eu vou nas paróquias que eu sei quem são os padres que estão celebrando, que são sacerdotes que realizam, assim, que celebram uma missa maravilhosa. Quando eu falo isso, tem amigo meu que olha torto, né? Fala, não, mas você não pode escolher missa, mas você não pode isso, você não pode aquilo. Ai, meu Deus, mas assim, cara, é claro que você pode. E é claro que a gente tem que tratar as coisas como elas têm de ser. Se você sabe que o ministro da comunhão é em situações extraordinárias, se enfia na fila do padre. Sabendo que estão usando os ministros nas situações ordinárias, vai para a fila do padre. Se você sabe que a missa ela não deve ter uma sanfona e uma bateria, vai na missa que não tem sanfona e bateria. Faz a tua parte. É claro que existem,
vezes que não tem como. Mas a gente tem que buscar o ideal. A gente tem que buscar o melhor, principalmente numa questão que é assim, é agradar a Deus, né? E numa missa mais bem celebrada, agrada mais a Deus. E da mesma forma em um grupo de jovens, da mesma forma em qualquer evangelização. Quando eu chego e entro num grupo que aquilo ali não me lembra de rezar e de ser melhor, de querer ser santo, tá errado. Os meus amigos, eles vão muito em retiro. Tem um retiro de silêncio aqui em Anápolis, no Mosteiro, na Obra dos Santos Anjos, de jovens. Retiro de silêncio, 4 dias. São, assim, 60 jovens, está sempre lotado. As vagas acabam, assim, 15 minutos. Silêncio total. O Santíssimo está exposto 24 horas. Se você quiser adorar as 24 horas, você adora as 24 horas. Não interessa as atividades. São esses os diretores espirituais. Confissão a hora que você quiser. Silêncio total. É o céu na terra. É o céu na terra. Gente, você olha para um negócio desse, você vê algum jovem falando, eu vou por conta dos meus amigos. Eu vou porque meus amigos vão. Eu vou porque vai ter uma resenha, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. Não. O jovem vai para rezar. Agora vai ter um retiro aqui. Não é aqui na minha cidade, é em Goiânia. Eu não sei de qual lugar, não sei de que igreja, não sei. Um amigo meu virou para mim, né? E rindo, falou assim, que ele é super tradicional. Eu achei muito estranho ele ir nesse retiro. Ele falou assim, não, eu vou porque os meninos disseram que ficam conversando a noite inteira. Aí eu vou pra ficar com eles. Eu falei, gente... Que retiro é esse? É um retiro espiritual. Como assim? Né? E aí a gente olha pra isso, um retiro é melhor que o outro. Eu falei isso com um padre uma vez. Eu falei, padre, pode ser que esse padre aqui seja mais santo que o senhor, mas na função de padre, o senhor é muito melhor. Porque o senhor fica muito mais tempo no confessionário, o senhor celebra uma missa de acordo com o que está escrito nos textos da igreja, o senhor faz boas homilias. Se o doente tiver com a doença mais grave do mundo e precisar da unção dos enfermos, você vai lá e faz a unção dos enfermos. Então, assim, é claro que você, em comparação a esse padre, é um padre melhor. É um critério quase objetivo. Eu não sei se o senhor é mais santo. Longe de mim querer saber. Agora, como padre, o senhor é melhor. Então, existem grupos de jovens melhores do que outros. E a gente precisa ter uma noção, assim, de querer estar entre esses bons. Eu vejo na internet, né? E eu falo, cara, eu não daria conta disso. Eu realmente não daria conta. Porque o que está acontecendo aqui, eu não consigo achar assim, sabe? Ok, Ana. A gente está colocando na cabeça desses jovens essa falta de normalidade. De que, você tem que se afastar dos seus amigos da escola. Ou pelo contrário, de que tá tudo bem você ir em qualquer lugar, porque você tem que evangelizar. Não é pra você evangelizar no baile funk, poxa. Né? E assim, eu vejo muitas práticas protestantes entrando nos jovens católicos. Muitas. E aí e fingem que não é. E assim, fingem que não é. Eu vejo algumas coisas, né? Eu vi uma vez um menino, ele começou a falar sobre o evangelho na rua e tal, mas que nem os protestantes fazem, quase que batendo na porta e falando assim, você quer receber uma pílula do evangelho hoje? Poxa, gente, isso é uma coisa... Você quer que ele interceda por você e põe a mão na cabeça e faz intercessão? Eu não consigo gostar disso. Eu não consigo, assim, não consigo. E eu não acho que isso traz muito fruto. Porque quando a pessoa não é católica, ela vai olhar para isso e ela vai falar, Senhor, que gente chata, que gente esquisita. Não, é verdade. Porque, assim, gente, de verdade, se alguém me parasse na rua, quando eu tinha 12 anos, 11, não tinha noção que era igreja, tava lá mais com o pé para fora do que o pé para dentro, falasse para mim, não, eu vou interceder por você, pusesse a mão na minha cabeça e começasse a rezar e me falar coisa profética, eu desistia. Se
tinha opção, eu pulava fora de vez. Agora, quando chegou, por exemplo, o Ítalo, o Olavo, o Ícaro, uma coisa normal, assim. O Ícaro não tanto, foi mais o Ítalo, assim. Eu falei, gente, olha, tem 6 filhos, agora é 7, e é uma pessoa normal, né? São pessoas normais. A Camila Badi, uma pessoa normal. Normal. Não tem nenhuma dessas firulas. Nenhuma. Essas pessoas me converteram com essa naturalidade. A naturalidade, assim, própria de quem vive a fé para Deus. Porque, assim, essa esquisitice, tudo bem que é do jovem, quer chamar atenção. Mas é uma coisa meio vaidosa. Porque eu não consigo entender. Eu não acho que tem, assim, eu acho que tem uma ótima intenção. Eu realmente acho que tem uma ótima intenção. Acho que tem muita gente ali que é muito melhor que eu em todos os aspectos do mundo. Mas falando de alguém que era muito chata em relação a ver os outros, né, vivendo a religião. Se eu entrasse ali, se alguém chegasse e me fizesse isso, eu ia ficar mal pra caramba. Eu ia ficar bastante mal. E, e quando eu, em 2018 para 2019, várias amigas minhas me chamaram para grupo de jovens. Eram 2 grupos aqui da cidade. E nunca dava certo. Eu sempre queria ir. Nunca dava certo, nunca dava certo. Hoje, olhando para trás, eu falo, mas graças ao bom Deus que não deu certo. Era meu santo anjo me tirando dali. Porque eu não, eu não daria conta. Eu não daria conta. Aquilo ali me afastaria muito mais do que me faria. Claro, depende da pessoa, depende do jeito. Eu sou uma pessoa, outra é outra. Não tô falando nada de questão de que, oh meu Deus, é errado ou não errado. Só tô explicando assim, que eu acho que existem grupos que são melhores do que outros e a gente não pode achar que ir para um retiro porque todos os meus amigos estão indo para conversar fiado é igual a ir um retiro de silêncio para adorar Nosso Senhor no Santíssimo, né? Poxa, tem uma grande diferença. Então, eu acho que no fundo, é tudo questão de normalidade e de seguir doutrina. Porque quando a gente está dentro da igreja e segue o que a igreja diz, a gente vive uma vida boa. Quando a gente sai do que a igreja está dizendo, dá errado. E aí é invenção, é querer inventar moda, querer decidir. Aí daqui a pouco cria uma igreja também. Pior. Essa... Eles criaram. Sério? Seríssimo. Um cidadão. Eu nem sei o nome, mas o bispo fez a excomunhão, né? E aí falou em todas as paróquias durante um mês, nos avisos finais, era um texto desse tamanho, eu tinha uma raiva, porque nos avisos paroquiais tinha que ler em todas as igrejas o texto do bispo durante quase um mês, porque o cidadão, ele era o evangelizador. Só que ele decidiu que ele queria ser padre, mas ele não queria ir no seminário, né? Era casado. Aí ele começou a fingir que era padre, todo mundo continuou a seguir ele. Tipo, e assim foi. Eles criaram uma igreja. Gente. E certo deve ter tido adeptos, né? Pra chegar a ponto de fazer. Aí teve que fazer excomunhão pública e tal. Tipo, foi um negócio bem maluco, mas teve. E na igreja católica eu fiquei impressionada, porque eu tava acostumada com isso, mas na igreja protestante, né? Agora não, teve na católica. Eu falei, gente, tá vendo o problema? Tá vendo? Colocar o leigo no lugar que não é pra pôr leigo. Dá nisso, né? Você falou da virtude da naturalidade, eu achei bem legal, porque realmente acho que a naturalidade que converte mesmo as pessoas, né? Que toca as pessoas. Uma pessoa que vive uma vida, tipo assim, ou no exagero pra mundana, ou no exagero pra puritana, pra aquela coisa que também fica muito falsa, não converte. Porque aquilo não é natural, aquilo é muito forçado. Né? E eu acho legal comentar que a virtude da naturalidade, ela é uma ramificação, ela é um braço da virtude da humildade. Poxa, a pessoa humilde ela é natural, porque a humildade é a verdade. Então, se você faz as coisas normais, né? Aí eu fico pensando em Nossa Senhora, São José, né? Ela realmente era a mãe de Deus, cara. A mãe de Deus vivo aqui na Terra. Ela podia pedir o que ela quisesse, ela tinha o direito mesmo.
Mas eu fico imaginando quanto que, pela sua humildade, eles eram pessoas muito naturais. Eu fico imaginando, assim, coisas bobas, assim. Por exemplo, Nossa Senhora indo lá na purificação, né? Que ela teve que ir no templo purificar. Ou seja, ela teve que participar das coisas naturais da sociedade lá, do momento deles, né? Da cultura deles. Então, ela foi lá se purificar. Aí, poxa, chegou lá. Você acha que ela ia chegar, tipo assim, toda estufando o peito? Não, peraí, dá licença que eu vou cortar essa fila que eu sou a mãe do Senhor Jesus Cristo, que tá aqui no meu colo, ó. Sou mãe dele. Não, gente, Nossa Senhora chegou na maior simplicidade do mundo, pegou fila, esperou, né? Ficou conversando com São José. Eu imagino, assim, muito a Sagrada Família como uma família muito natural. E eu acho, não, eu tenho certeza que é esse tipo de vivência cristã, uma vivência humilde, que cumpre os deveres civis, que cumpre os deveres normais, com naturalidade, com normalidade, sem inventar moda, igual você falou, sem inventar moda, sabe? E a gente vê essas duas ramificações. Ou a pessoa, ela quer adaptar a igreja ao mundo, aí começa a trazer funk para dentro da igreja, cantar coisa assustadora dentro da igreja, com ritmo de funk. Ou a pessoa acha que não precisa mudar de vida, acha que não tem pecado, enfim. Ou a pessoa vai para o outro extremo que fica tão bitolada, que esquece que a lei existe para que a gente ame a Deus, né? Não que a lei ela existe por si só. E aí começa a ficar preso num negócio de centímetro de saia, acima ou abaixo do joelho, né? E fica nessa neura. Então, realmente, assim, Ai, essa meu Deus, virtude. Fala. eu lembrei de quando puseram seu vídeo no Twitter e disseram que a roupa era imoral. Eu olhei para aquilo e falei, gente, não, isso é sacanagem. Isso é brincadeira. É brincadeira, eu não tô vendo isso. Aí não era seríssimo. Eu falei, É, cara, eu não teria. Por isso que eu falo, eu não teria paciência de fazer o que você e a Angélica fazem. Eu não daria conta. Eu não daria conta. Eu já teria brigado com alguém, eu já teria tido um surto. Eu já teria. é que você não Eu já sabe teria. Eu os falei, surtos que a gente tem eu por aqui. eu falei com um padre uma vez. Eu falei com um padre uma vez, eu falei, olha, graças a Deus que eu não. Porque eu não daria conta. Eu não daria conta, eu não daria mesmo. Uma vez, um menino, ele virou pra mim e falou assim, a confissão está em dia? E ele não foi nem que a confissão estava em dia, foi assim, ele perguntando a última data da minha confissão e quando eu pretendia confessar novamente. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse daí serve pra ser padre. Porque se ele for chato assim com os dirigidos, vão pro céu. Mas assim, era uma coisa que nunca foi comigo na vida, eu achei engraçado. E eu fiquei pensando, isso que eu não falo tanto da igreja. Eu imagino as meninas que falam. Devem vir umas coisas interessantes. Né? Esses dias uma chegou no perfil, não sei de quem, assim, é pecado. Não, eu vou fazer quaresma, o meu namorado quer fazer quaresma de sexo. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu entendo que é uma dúvida sincera. Entendo que é uma dúvida sincera, mas eu não teria como, eu não teria essa paciência. Eu realmente não tenho. As pessoas acham que eu tenho, eu não tenho. E então, assim, quando eu fui fazer tudo que eu quis, comecei a conversar e tal, foi muito desse jeito, né? E eu mostrando as coisas, mostrando o livro feminista, mostrando o livro esquerdista. Quando eu comecei a ler, né, quando eu comecei a ler mais as feministas, eu postava, sempre postei. E vieram pouquíssimas pessoas me encher o saco, assim, vieram muito poucas mesmo. Eu acho que porque as pessoas no meu perfil, elas já estão mais acostumadas com esse perfil assim. Eu não vou colocar uma bandeirinha do Vaticano na minha bio para ficar cagando regra na vida dos outros, sabe? Pô, eu sou consagrada, mas não vou lá e vou colocar escrava de Maria no nome do meu perfil, assim, porque eu acho isso, assim, eu acho isso meio brega, gente. Eu não me Não é escondo que natural, eu sou. né? Não é, tipo, eu não vou chegar nas pessoas na vida real e falar assim, eu sou a Isabela, escrava de Maria. Eu não Eu não vou chegar à pessoa, qual é seu nome? Isabela, escrava de Maria. Assim, tem a correntinha aqui. Normalmente, se a pessoa perguntar pra mim, eu me explico o que que é. Agora, da mesma forma, a pessoa chega no meu perfil, ela vai chegar lá, meu nome é Isabela, escrava de Maria. Sim. Eu não vejo, assim, um sentido.
Então, se de alguma forma eu ajudei alguém com questão de igreja e tal, foi de um jeito muito assim, na Natural. dele, assim, foi muito, muito, porque eu nunca teve essas questões. Se a pessoa me perguntar por que eu sou católica, se eu sou católica, tudo isso, ela vai ter a resposta. Quais livros te ajudaram, etc. Vai ter. Agora, não vai ter esse estereótipo de sou católica. A única coisa que tem no meu feed a respeito disso é a foda da minha crisma, né? Mas, assim, e também tem outra questão, além dessa, de querer ser normal, de que é, de que é entender quem eu sou, a minha idade e minha circunstância de vida. Eu sou a Isabela e eu tenho 17 anos. Eu estou no terceiro ano do ensino médio. Eu não tenho mais de 10 anos de estudo. Eu não sou uma pessoa vivida. Eu não tenho filhos. Eu não sou casada. Não tem como eu palpitar a respeito de casamento, não tem como eu palpitar a respeito de criação de filho, e muito menos tem a condição de eu palpitar a respeito, por exemplo, do que um padre faz ou deixa de fazer, ou julgar, falar o nome do padre, falar esse padre está errado, esse padre não está errado, ou qualquer outra coisa dentro do meu Instagram. Falo de algumas questões e opiniões minhas que são mais polêmicas para amigos meus, que são opiniões que precisam ser maturadas, precisam ser pensadas, precisam ser entendidas, para daqui muito tempo eu vir em público falar. Aqui no Instagram não tem um terço das opiniões que eu tenho, mas não tem um terço. Por quê? Porque eu entendo muito bem, o quão danoso pode ser isso daqui para mim e para os outros, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito sério, muito sério. Um exame de consciência, assim, toda vez que eu posto um story, de olhar e falar, eu sei exatamente o porquê eu tô escrevendo isso, eu sei exatamente o que é isso daqui. Ou não, eu tô falando porque vai ficar bonito, porque vai dar certo, porque as pessoas vão aplaudir. Porque é muito fácil eu cair no pecado da vaidade, né? Assim, eu não vou chegar e postar a foto, por exemplo, quais são suas penitências quaresmais? Ou, nossa, não vou postar foto todo dia rezando o terço. Porque, assim, eu sei que em pouquíssimo tempo eu estaria postando, eu estaria rezando o terço para postar no Instagram. Não estaria rezando o terço para agradar Nossa Senhora. E eu também sei que eu não tenho ainda intelecto suficiente para ajudar as pessoas em algumas das dúvidas delas. E muitas vezes eu mando mensagem para cada um e eu respondo, olha, vai para fulano, procura fulano, eu não consigo te ajudar, porque realmente eu não sei. E se eu posso até saber mais ou menos, mas não é o momento de eu falar nada. Não é o momento de eu explicar isso para você. Então, por isso até não tem tanto conteúdo sobre religião no Instagram, porque eu sei onde é que eu tô. Tipo, eu realmente sei onde é que eu tô, sabe? Eu eu falo isso não é tipo, bacana, nossa, isso é uma questão, uma virtude, oh meu Deus. Não, é que eu não sei dosar. Eu falo isso porque, assim, de verdade, mas de verdade mesmo. Eu sei que em pouquíssimo tempo, eu estaria caindo em um monte de pecado. Mas assim, não é porque, eu sou virtuosa, é porque eu não sou virtuosa que eu tenho que fazer isso, né? Eu vi um padre falando que quando você é jovem, você está vivendo lá a fase do namoro, do noivado, a virtude da castidade se vive tendo a coragem de ser covarde. Então, assim, eu tenho essa coragem, eu tenho a coragem de ser covarde no Instagram, de não. E pode ser que, realmente, pode ser que eu não esteja ajudando tudo que eu poderia ajudar. Pode ser que aí no fim eu tenha entendido errado. Mas de verdade, assim, isso é uma questão que eu vejo muito, e que eu caí muito, que eu errei, etc. Por isso até que eu faço assim. Mas, assim, então, muita gente até me pergunta, você é católica mesmo? Eu falo, sou católica. Que não tem tanto, né? Não tem tanta coisa mostrando, não tem tanta coisa aparecendo. Até porque o meu perfil é um perfil pessoal, não é um perfil católico, por exemplo. Você
tem aula de doutrina, né? Aí é uma coisa completamente diferente. O meu é um perfil pessoal. Então, assim, daqui a um tempo. Uhum. Não, mas você tá certinho. Eu acho que se as pessoas tivessem mais essa consciência, mais essa maturidade, eu acho que a fé católica ia ser muito mais propagada para as pessoas que precisam, né, de uma verdadeira conversão do que tem sido hoje, assim, com essa falsidade, sabe? E é uma coisa que todos nós que estamos, que nos expomos, né, querendo ou não, corremos o risco de cair, né? Precisa muita oração, precisa muito estudo, precisa muita vida espiritual mesmo, né? Mas não é só quem tá na frente, como você falou, não é só quem tem Instagram, qualquer um pode acabar caindo nisso. Então, virei católica, aí eu ponho a pulseira de consagração e aí eu saio falando pra todo mundo. Não é assim que funciona. Como eu falei, Nossa Senhora, ela não foi lá e ficou falando, eu sou Nossa Senhora, dá licença. É preciso agir com muita humildade para que as pessoas sejam verdadeiramente tocadas, né? E para a gente ir encerrando, né, a nossa 1 horinha de podcast, eu queria perguntar para você se você tem alguma dica para os jovens, assim, para os adolescentes, em relação a essa vida um pouco mais séria, um pouco mais comprometida com a verdade, um pouco mais comprometida com a vida mesmo, com o autoconhecimento e tudo mais, né, com os estudos. Como conciliar isso com uma vida de adolescente mesmo, né? Que tem amigos que dão, muitas vezes, conselhos que vão contrários a essa vida que você busca, essa vida espiritual, que tem uma roda de amigos que vai sair para beber, que vai sair para... Enfim, como conciliar isso e como ter uma juventude sadia, sem ficar louca, sabe? Ou bitolada, tipo, não posso fazer nada, ou também mundana, sabe? Eu acho que, assim, o ideal de todo adolescente, busca uma, duas, três, quatro pessoas para você escorar. Mas escora. Eu não aconselho que algum desses seja padre. Porque essas pessoas, elas vão ser, primeiro, espelho para você, porque você precisa se espelhar em alguém. É próprio da adolescência. Se espelhe em alguém bom. Entenda que, assim, dentro ali por exemplo, você precisa ter alguém para você tirar dúvida, você precisa ter alguém para ser de fato assim, um irmão mais velho, um pai, assim, e não é nem no aspecto apenas de religião, porque é um momento, a adolescência é um momento da vida que a gente deixa de estar tão próximo dos nossos pais. É normal, é natural, coisa mais ok do mundo, e qualquer pai tem que estar preparado para isso. A gente vai buscar outros adultos que não são nossos pais para serem exemplos, para de alguma forma nos mostrarem um caminho, nos mostrarem um caminho. Então, assim, tenham essas pessoas. Não são. E aí, assim, com isso, eu acho que facilita todo o resto. Porque essas pessoas não são os seus amiguinhos no colégio. Elas são adultos responsáveis. Onde é que você acha isso? É um professor que você tem no colégio que você sabe que é bom. É um sacerdote que pode ser seu diretor espiritual. Uma pessoa mais velha que você sabe que tem bastante discernimento. Então, poxa, eu tenho um amigo seminarista, ele já está quase no último ano de seminário, graças a Deus, que é meu irmão mais velho, assim, meu irmão mais velho e que daqui a pouco vai ser pai, né? Eu brinco que quando ele for ordenado, eu vou levar um presentinho, agora virou pai. De fato, assim, é uma pessoa que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Muito, eu tenho todos os tipos de dúvidas possíveis a respeito do que eu faço, do que eu não faço. Eu mando áudio pedindo ajuda. Quando a situação, quando eu terminei meu namoro, por exemplo, eu liguei pra ele. Eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu expliquei, eu falei, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de conselho. Ele me ligou, ele me explicou, ele foi, me ouviu. Então eu tenho isso, eu tenho essa rede, né? Eu tenho um número de pessoas que são adultas que conseguem validar ou não validar aquilo que eu tô falando. Então, isso aqui tem coerência, isso aqui não tem coerência, eu posso falar disso, não posso falar daquilo. O que eu faço nessa situação? Então, por exemplo, agora escolhendo faculdade. Escolher faculdade para mim foi algo muito, muito difícil. E eu nem falo aqui porque pode ser que eu mude. Mas eu só consigo hoje
tá fazendo um terceiro ano com a cabeça normal, fazendo tudo que eu tô fazendo, sem surtar, igual meus colegas estão surtando, porque eu tenho essas pessoas perto de mim, sabe? Eu tenho essa vivência de pessoas que já passaram isso, para virar para mim, batendo assim, virar, olhar, falar, olha, isso daí não é muita coisa. Daqui 2 anos você vai ver que era burrice tá chorando por isso. Isso não é muita coisa. A sua faculdade não vai mudar a tua vida, né? De olhar assim, poxa, tem dias que eu tô desesperada, que eu falo, não, eu vou apagar meu Instagram. Cheguei no meu diretor espiritual, vou apagar meu Instagram porque vai dar errado, vai dar tudo errado, vou apagar. Ele virou pra mim e falou, não vai apagar, não vai apagar. Aí o meu pai, ele vira pra mim e fala, pai, se eu ficar um ano no cursinho, meu Deus do céu, se eu ficar um ano no cursinho. Meu pai falou assim, filha, você ficar um ano no cursinho, você vai na missa todo dia, você fica aqui em casa, faz o cursinho online, você vai ter mais tempo para pensar em qual faculdade você vai fazer, você vai chegar na faculdade já com 18 anos, para 19. Aí ele olhou para mim e falou, não tem sentido você ficar nervosa, assim. E são pessoas, assim, que falam umas coisas que são muito óbvias, mas que você, assim, que eu, na minha adolescência, não consigo entender, não consigo ver, né? Coisas simples, poxa, coisas simplíssimas. A gente acha que tudo é um fim de mundo. Oh, meu Deus, fulano falou mal de mim. Aí chega essa pessoa e fala assim, e aí? Muda o quê? E na hora que ele fala isso, primeiro você tem até raiva. Porque você jurava que aquilo ia acabar com a tua vida. Que sua vida ela é o maior dos problemas do mundo, que você era a pessoa escolhida para sofrer. Aí ele vai lá e fala assim, qual é o problema? Tudo que você falou, cadê o problema, né? Eu acho que essas pessoas são essenciais. Porque, igual eu falei no início, tudo envolve em dúvida loucura. Que é aquele texto do Olavo. Tudo envolve em dúvida loucura, tudo envolve ao infantilismo. E nós precisamos ter uma personalidade forte. E para ter essa personalidade forte, a gente precisa se escorar em gente grande, em gente boa. E se você não consegue fazer isso presencialmente, tanto na internet, mas abre bem o olho. Eu acho que é um treino de olhar. Porque existem muitas pessoas boas perto da gente, mas muita gente boa perto da gente. Muita gente madura perto da gente. É porque a gente não consegue ver. Então, tudo bem que, igual eu falei, gente, Anápolis é uma cidade privilegiada no aspecto católico. Aqui tem grupo católico de tudo quanto é jeito. Tem grupo de mães homeschoolers abertas à vida. Coisa sensacional. E eu converso com essas pessoas, né? Comecei a conversar por agora. E é um mantra, assim, de sanidade. Toda vez que eu termino a conversa com elas, eu viro e falo, gente, eu tô mais sã. Eu saio de lá e eu falo, o mundo realmente tá maluco, eu tô doida e eu não percebo. A gente não percebe que a gente tá ficando maluco. Que a gente tá pegando uma... Só pra terminar aqui, pra eu não gastar o tempo, assim, quando a gente vai para o colégio, quando a gente é exposto à internet, à televisão, a gente não vê que nós estamos nos tornando suscetíveis. Assim, a gente já não se horroriza, a gente não se espanta com o que deveria causar espanto. Então, por exemplo, se um menino da minha sala falar para mim, não, eu tô indo ali para me masturbar no banheiro, eu não vou achar, tipo, um horror. Eu vou achar errado, eu sei que é errado, eu vou achar estranho, eu vou falar, nossa, mas não vai me causar o espanto que vai causar na minha avó. Minha avó, ela vai ficar assim, 5 minutos grilada. Eu não. Porque todos os dias eu vejo no colégio coisas parecidas. Eu vejo na internet coisas parecidas. Então, assim, eu já não estou tão... Assim, eu já estou suscetível a achar normal. A gente vai normalizando essas situações. E a gente precisa ter essas pessoas que mostram pra gente o que é normal, o que não é normal e que principalmente sejam normais. Que a vida deles mostre pra gente essa normalidade.
Então, no fundo, eu acho que o mais importante, assim, que pelo menos é o mais importante na minha vida, foi ter me cercado de gente boa. Foi ter me cercado de gente boa. Na escola, isso aconteceu sem querer, que eu realmente achava que eu não ia ter amigos e eu tava muito de boa com isso. Eu, eu achei que eu ia. Tipo assim, gente, eu sou muito tranquila. Eu faço graça para todas as pessoas, católicas, não católicas, tanto faz. Mas eu achava realmente, eu falei, ai, se eu, se eu precisar ficar sozinha no recreio, eu fico sozinha no recreio, não tem problema, assim. Realmente não tem problema. Porque eu tenho, lá fora eu tenho gente, eu tenho amigos lá fora e tal. Mas no fundo, aí no fim eu achei meus amigos, eu achei pessoas. Mas eu acho que justamente por ter entendido que, poxa, não ter amigos não era o fim do mundo, que eu consegui fazer amigos numa normalidade super tranquila. Que, eu não preciso, eu posso desapontá-los. Isso aqui não. Tipo, são colegas. Hoje em dia são amigos, mas na época eram colegas. Então, assim, poxa, eu vou largar a mão de ver minha religião pra ficar bem na escola. Isso daí, por exemplo, se eu fizesse isso, eu tenho certeza que tem uns 30 amigos meus pra me darem um puxão de orelha, pra falarem, você tá sendo completamente idiota. Isso aí é besteira, tá pensando errado. Acho que no fundo a gente precisa ter essas pessoas, precisamos ter pessoas maduras, pessoas boas, que estejam ali pra gente. Nos momentos que a gente precisa de apoio, nos momentos que a gente precisa de aconchego e também nos momentos que a gente precisa de um puxão de orelha. Nossa, se eu tivesse tido uma amiga como você, minha adolescência teria sido outra. Gente, que papo, hein? Essa live foi melhor ainda do que eu esperava. Eu já esperava que seria incrível. Isa, sério, você tá no caminho certo. Deus com certeza tá guiando sua vida, seu caminho. Não desista do seu Instagram, de verdade. Por mais que você não fale de catolicismo diretamente, é assim mesmo que a gente evangeliza, né? Vivendo a nossa vida naturalmente. Como a gente falou nessa live, achei muito legal que a gente trouxe bastante esse ponto, né? Da humildade, da naturalidade, de como isso é capaz de tocar mesmo o coração das pessoas e transformar, né? Não ficar com essas coisas hipócritas, né? Então, acho bem. A gente falou bem aquilo que você está aplicando já na sua vida, sabe? Então, continue assim. Agradeço muito, muito mesmo, novamente, por ter aceitado. A gente estreou o Sabedoria Cast de uma maneira maravilhosa, de verdade. Não poderia ter sido outra pessoa para a gente começar. Estou muito feliz mesmo. Você arrasou nas reflexões, em tudo que você comentou aqui com a gente. E se um dia, se Deus quiser, né? Quem sabe a gente vai rezando, né? Se um dia a gente tiver um estúdio do Sabedoria Cast, você vai ser a primeira convidada. Obrigada. Ó, vou cobrar, hein? Cobra, cobra. Brincadeira. Vai Mas rezando. que bom. Vou rezar para dar certo. Vou rezar para dar certo. Obrigadão, de verdade. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Imagina, imagina. Obrigada, gente, vocês também, pela atenção até agora, porque vocês ficaram aqui. Que Deus abençoe a todos. E na quinta-feira que vem, nós teremos mais um convidado para o nosso Sabedoria Cast, que eu vou contar só no início da semana que vem, para vocês ficarem um pouco ansiosos. Mas tem mais gente boa, é só gente boa aqui nesse Sabedoria Cast. Isa, um beijo para você, fica com Deus. Pode contar comigo, Beijo. precisando de qualquer coisa. O E mesmo para sinta-se você. em casa. Obrigada. Um Obrigada. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.